Olá, amigos. Estamos iniciando hoje um projeto novo, o canal Soberania e Liberdade. É um canal onde nós iremos falar sobre assuntos políticos da atualidade, o que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo no mundo. Vamos entrevistar pessoas da nossa comunidade, entrevistar políticos vinculados à direita no nosso país, seja no âmbito aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, seja no âmbito federal. Enfim, vamos entrevistar pessoas que possam contribuir com a causa, com a nossa causa da direita, do conservadorismo. Hoje conosco aqui o servidor público Enéas Paiter, empresária Olá. Camila Gomes e a arquiteta autônoma Simone Becker. Eu iria iniciar com o Enéas Ivan Ness Paiter, meu ex-colega de aula da época do Monte das Tabocas. Amigos de longa data. É isso aí. É verdade. Cantávamos o hino nacional na frente da escola. Bons tempos. A fileirinha para entrar, com a mãozinha ali no ombro. Eu não faço mais isso hoje. Não tinha aula de comunice. Acho que não. A gente aprendia português, matemática, ciências. Moral e cívica. Educação física de primeira linha. Com ordem unida, né? Tinha verdade. Educação física Professor com ordem Moza. unida. Ensaiávamos na época do desfile de 7 de setembro, uns 30 dias antes, a gente já fazia um aquilo ali ensaio. era bem Ficava bom, rodando as meu quadras. Deus do Ai, céu. eu amava. Tínhamos me aulas lembro de disso. moral e cívica e OSPB. Isso, A gente OSPB. tinha Eu noção nunca de sabia o que era esse política, OSPB. Das várias correntes. Para nós isso não deixa de ser um saudosismo, né, Nes? Mas para quem está nos ouvindo e vendo, é interessante saber, ter essas informações, né, de como que era até a educação pública na época, né, na escola que a gente O estudou pau aqui. comia na hora do recreio. Vou te pegar na hora da Pego saída. na saída. Gente, Ninguém ia aconteceu chorar comigo. debaixo da cama, né? Aconteceu comigo. Apanha, hein? Enéas, fala um pouco pra gente aí o que te motivou essa militância política, enfim. Principalmente a nossa falta de liberdade hoje em dia, né? A gente não pode se expressar mais, censura direta nas redes sociais, né? E até um projeto feliz, esse da Soberania e Liberdade, né? Que é uma opção das pessoas terem acesso à informação de qualidade, coisa que não tem hoje com a mídia oficial. A mídia oficial ela é manipuladora, é uma coisa nojenta, abjeta, asquerosa, é podre. A mídia é podre, já dizia o doutor Enéas, né? Doutor Enéas Carneiro. Doutor Enéas Carneiro, não. Enéas. Mas Meu nome é Enéas. ela Sabedoria procurou pura. manipular a política. Ela faz, na realidade, uma engenharia social, né? Uma coisa que é imposta de cima para baixo, que tem interesses aí escusos, né, contra o nosso país. Por isso, de soberania, né? Por que a gente defende a nossa soberania? O príncipe Dom Felipe Orleans e Bragança, ele fala muito nisso, né? Porque a gente precisa de proteção, né? Deputado federal, né? Deputado federal. A gente precisa de proteção contra forças externas, né, que querem nos colonizar e nos escravizar por todo sempre. Se eles podem retirar as nossas riquezas e tudo mais e nos manter lobotomizados, tanto melhor. E é o que acontece, né, hoje em dia. E são poucos países assim que têm uma autonomia, uma independência, uma autodeterminação do povo. E hoje a gente luta contra ideologias estrangeiras, né, que são estranhas ao nosso país, ao nosso povo. E a gente precisa colocar isso para as pessoas, né? Tanto que na nossa época de escola a gente só tinha uma professora de história, que por sinal era freira, e ela pregava ideologias vermelhas para nós, quer dizer, uma coisa que não tem nada a ver com outra, né? Cristianismo com progressismo ou comunismo, né? É uma coisa absurda esse marxismo cultural, né? Absolutamente absurdo. Eu não me recordo, né? É interessante, a gente, em outras ocasiões, conversando, falávamos nesse assunto, essa questão das divisões que hoje tem muito, né? Nós tínhamos colegas lá negros e nós convivíamos naturalmente, não havia divisão nenhuma.
convivíamos de forma harmônica, ninguém olhava para a cor de pele. Ninguém... Sim, éramos todos brasileiros, né? O Nilton é nosso humanos. amigo até hoje, é nosso irmão. Newton César. Não tinha isso. Formado em educação física. E imagina, a gente brincava junto e coisa, não fazia diferenciação nenhuma. E eu me lembro em Porto Alegre eu me criei no meio dos black, né? Tem muito cara aí que anda com camiseta 100% negro aqui em Venâncio. Eu sou mais preto que eles, Olha aí. né? Poxa, Bacana. eu me criei no meio dos caras, sabe? E Venâncio, aí, tu ficou até a adolescência em Venâncio e depois foi para Porto Alegre. isso, aí eu fui fazer o segundo grau lá e tudo mais. Mas o começo da infância também foi lá, né? Sofreu bullying? De alguma espécie? Sofri, mas a gente não ia chorar debaixo da aí cama, que tá, né? é. Nós os tratávamos como amigos, nós éramos todos brasileiros, não existia uma diferenciação, né? Aí começou a penetrar uma ideologia na nossa sociedade muito nefasta, muito maldosa, muito maliciosa. Começou a jogar uns contra os outros, né? Gerar a discórdia, a desconfiança. Enéas, não superar. seria o dividir para conquistar? Ah, com certeza. Exatamente isso, né? Para que a nossa nação nunca seja grande. Vamos dividir a sociedade em pequenos grupos, de forma que fique mais fácil de conquistar esses pequenos grupos, né? É uma teoria que foi disseminada por Trotsky, né? E depois aprimorada pelo Antônio Gramsci, né? E E foi a ditadura, amplamente implantada pela esquerda aqui no nosso Com país. sucesso. a ditadura Com das sucesso, minorias que não infelizmente, são com minorias, né? A ditadura das minorias que não são minorias, é um verdadeiro absurdo. E fomentando inveja social. Exato. Eles batem muito em cima da inveja social e do materialismo, né? Se tu pegar e estudar Marx, tu vê que tudo é em torno do material e gerar a inveja social, o conflito, a destruição. E na prática o que acontece? É genocídio, totalitarismo e algumas poucas pessoas chegando ao topo do poder e enriquecendo. Controle das massas, né? Como aconteceu em Cuba, né? Como está acontecendo na Venezuela. A gente vê que vários venezuelanos aí têm fugido aí para o nosso país para encontrar um pouco de liberdade no nosso país. Nós vamos trazer, em algum momento, nós vamos trazer um venezuelano aqui para o programa para falar o que eles viviam lá. Vai ser bem interessante, até porque, para informar os nossos ouvintes, aí nós temos ouvintes e telespectadores, né? Vão ter que se acostumar ainda com isso. Nós temos em torno de 380 venezuelanos aqui no município de Venâncio Aires. Nosso município acolheu os nossos irmãos aí lá da Venezuela muito bem, né? Principalmente justamente aqueles que quiseram fugir daquele sistema opressor Porque lá. ainda temos liberdade, né? Ainda temos um pouco de liberdade. Estão querendo tirar, né, gente? É por isso que nós estamos lutando. Até né? saiu uma reportagem, uma matéria hoje sobre eles até. E pessoas, né, com formação, com tudo, que estavam bem lá, e daqui a pouco não deu, né? Tiveram que sair de lá. Chegar ao não... ponto de consumir sangue de animais e carne podre. E daí veio, nessa família, até nessa reportagem ali, veio o marido e a esposa, e daí lá na Venezuela ficou o filho, a nora, e agora, depois de 4 anos, eles conseguiram juntar dinheiro para trazer também os filhos para cá, né? Mas uma situação, até comentei ainda, né? Ainda nós temos o Brasil que consegue salvar eles. Acolher, E quem é que né? vai nos acolher depois, Quem se é que vai nos acontece, acolher? né? Então, Exato. é uma coisa assim que a gente tem que pensar muito bem. Se em outubro você votar mal, aí é nós que vamos ter que fugir daqui. E Que para aí- onde? E pra onde? E para onde? Para qual país tu iria? Sabe que hoje, Boa vamos dizer, pergunta. com um governo mais de liberdades é o Uruguai, Uruguai. o Paraguai. Eu tenho parentes no Paraguai, fazendeiros. Ó, vamos todo mundo pra lá. Dá para dar uma fugida para lá, né? Eu não tenho parente em lugar Eu nenhum. queria Mas, ir se para a Deus Rússia, quiser, mas não a vamos Rússia tá meio precisar. cabulosa a coisa agora. Tá? E o Canadá? O Canadá está na mão do Trudeau, né? Aham. Que aconteceu aquela Toda greve aquela dos caminhoneiros, manifestação, toda né? aquela manifestação, porque ele começou a impor medidas totalitárias, principalmente em relação às picadas, né? Exato.
obrigando as pessoas a fazer determinadas coisas. Se a coisa é boa, ela se vende naturalmente, né? Tu não precisa obrigar as pessoas a fazer. Exato. É. E a mídia Se a normal coisa não mostrou funcionar- nada disso, né, Ah. gente? Só a gente ficou descobrindo através de outros meios. Esse conflito, Enéas, que iniciou hoje aí, né, na verdade já vem de mais tempo, mas hoje desencadeou, né? São vários anos, né? Vários anos. É que vamos dizer que na Europa existem várias rusgas ali já historicamente, né? Vamos dizer que os europeus eles já são belicosos por natureza. Tu vê a história dos vikings e tudo mais, e aí eles se pacificaram até com o cristianismo a partir do momento que eles invadiram a Inglaterra, que eles formaram ali o reino da Normandia. Mas os povos germânicos também sempre foram muito belicosos. E o russo, ele é descendente de vikings também, né? Os ucranianos também. O reinado de Kiev, né, foi fundado por vikings. Rússia vem de povo rus, né? O povo rus eram os antigos varenguianos, né? Que eram os nórdicos. E o que acontece ali também? Existem muitos interesses numa elite globalista muito perversa, muito nefasta, que lucra muito com as guerras, né? E também eles procuram derrubar todo o país que seja autônomo, soberano, que o povo tenha alguma autodeterminação, né? Hoje, por exemplo, se tu pegar a União Europeia, ela é um vassalo justamente dessa elite global, a OTAN, né? O que acontece assim ali? Alguns países da Europa Oriental, né, que foram muito massacrados na época de Stalin, têm um certo receio em relação à Rússia, mas a Rússia mudou muito, bastante. Hoje a Rússia tu pode dizer que é um país conservador, né? O Putin, por exemplo, ele resgatou a Igreja Ortodoxa Russa, né? Resgatou valores familiares e tradicionais que são bastante interessantes. Se tu pegar, por exemplo, o desenho, nós que temos filhos pequenos, a Masha e o Urso, Conheço. Sim. olha que desenho cheio de valores ali interessantes, né? Sempre tem uma história, sempre tem uma mensagem assim muito interessante, né? E essa é a nova Rússia, né? Só que Tem a muita gente nova que não sabe disso. só que a nova Rússia, por exemplo, ela vem sendo ameaçada pela OTAN, que vai fazendo uma expansão para o leste, assim, durante vários anos. E aí tu vai levando nessa expansão, tu vai levando armamento nuclear para a porta né, daquele teu inimigo ali, né, que representaria uma ameaça, mas que na realidade não é. A Rússia só quer viver em paz, como todo país, né, quer definir seus próprios destinos. Eu creio que esse período de conquista de território, de dominação, eu acho que isso terminou. Eu acho que não volta mais, né? Hoje, Tu diz a Guerra Fria? Na verdade, ali a conquista de território é mais por uma estratégia de geopolítica, né? Para tu manter teu inimigo afastado do teu país, né? É isso que eles... Enquanto que a OTAN ela vai expandindo, né? E daqui a pouco, se eles derrubar a Rússia, é interessante. É mais um país que eles colocam no bloco, né? Porque o que aconteceu na União Europeia? A União Europeia hoje não é uma coisa muito democrática, porque eles subjugaram diversos países e colocaram num bloco, né? E lá eles ditam várias regras assim que não são aceitas pelos povos ali nativos autóctones, né? A questão da migração em massa que está acontecendo. povos nativos, Os povos nativos autóctones. Ah, me explica agora. Que são nativos. Nativos? Né? Por exemplo, os índios, eles são autóctones, né? O resto foi tudo importado. Essa palavra não o estava no resto- meu vocabulário. O resto foi tudo importado. E aí o que acontece? Muitas coisas que são decididas lá pela União Europeia é completamente contrário à tradição dos povos que existem na Europa, principalmente com relação ao marxismo cultural, ou esse progressismo, essa ideologia que foi criada ali por volta da década de 20 e 30, e ela é imposta. Ela é imposta através de propaganda, ela é imposta através de mídia,
As pessoas são censuradas lá na Europa, assim como são censuradas O aqui. dividir para conquistar. Divide a sociedade para conquistar. E com a diferença de que na Europa a sociedade era mais homogênea, né? Nós temos uma sociedade mais heterogênea aqui no Brasil, mas nem por isso nós éramos inimigos. Só que aí eles começaram com essa ideologia a fomentar pequenos conflitos e também criar currais eleitorais, né, para inserir determinadas pessoas e dominar aquelas pessoas através da vitimização. Eu acho que a vitimização é uma coisa péssima, ruim, nefasta, porque tu coloca o ser humano lá embaixo. Tu diz que o ser humano é vítima, que ele é incapaz, que ele não, né, que ele não pode evoluir, que ele não pode crescer, não... sabe? Isso aí, eu me lembro na Precisa faculdade, de ajuda. fazia direito. Nós tinha uma aula de sociologia lá, fizemos uma meia-lua, né? E eu me lembro que o professor, eu era mais velha, já tinha uma certa idade, já tinha, né, a minha empresa, tudo. E ele falava dessa questão, né, das vítimas da sociedade, né, que as pessoas não tinham, que as pessoas não tinham as condições para crescer, que tipo assim, que nasceu pobre, tu vai ser pobre, sabe? Aquele negócio. E eu ficava louca com aquilo ali, né? Porque eu vim de família pobre, entende? Eu era pobre. Eu me lembro que minha mãe teve que ir lá colher chuchu nos fundos lá para levar pro mercadinho que tinha na esquina para trocar por leite, sabe? Mas eu digo assim, jamais fui para um caminho errado, jamais fui para as drogas, alguma coisa. Eu procurei evoluir, estudar, não estudei em colégio particular, era colégio público e tudo, sabe? E daqui a pouco, com o meu trabalho, com o meu esforço, eu tinha a minha padaria, aquele negócio sem ter mãe, sem ter pai que tivesse para bancar, sabe? Só que tu via que dentro da faculdade eles Mas teus pais te passaram valores importantes, né, conservadores e tradicionais, Só que eu fizeram tu evoluir como isso, pessoa daí quando humana. ele falava, eu via que aquilo ali não servia, sabe? Porque eu já tinha, né? Já tinha um pouco mais de idade. Só que aqueles novos, porque era tudo 18, 19 anos que estava entrando, eu já tinha meus 25, 26 por ali. Eles Compraram a ideia. eles vão comprando aquela ideia, assim, sabe? Nossa, como eu sou excluído, né? Alguém tem que lutar por mim. Isso, que o governo tem que dar, né? E tudo. E tu vê que, cara, eu acho que não... Quando na realidade tinha que ser o contrário. O Estado deveria atrapalhar o menos possível para as pessoas se desenvolverem, né? Tanto que a nossa Constituição de 1988 ela é uma Constituição socialista. Né? Hoje, por exemplo, a burocracia ela foi tão grande porque o que o comunismo, o socialismo, eles descobriram que a economia planificada não funcionava. Aí o que eles fizeram? Como é que a gente vai dominar efetivamente as pessoas, né? Criaram uma burocracia tal que eles dominaram praticamente todas as empresas. Aí tu figura como dono do negócio, mas tu paga tanto imposto, que é como se o Estado fosse o sócio majoritário do teu negócio, de tanto que ele te suga. Isso acontece. É uma coisa completamente absurda. Aí teria que se inverter essa lógica. Aí o Dom Felipe também ele fala dessa Constituição libertadora, que já está aí. Né? Se a gente avançar um pouquinho mais, a gente consegue instaurar uma Constituição onde tem uma carga tributária menor e tudo mais, que a gente efetivamente vai se tornar uma superpotência. E todos nós vamos se aproveitar disso. Né? Só para esclarecer, Dom Felipe de Orleans e Bragança. Seria o príncipe herdeiro aqui. E ele hoje é da família real. É congressista, né? É deputado federal, muito atuante aí, intelectual extremo, quer dizer, todos os integrantes da família real eles são preparados desde da mais tenra idade, né? Para um dia, se a gente tiver felicidade de restaurar a nossa monarquia, né, eles ter condições de serem estadistas do mais alto grau. O Enéas ele se autodeclara um monarquista, né? Com certeza. Foi uma interessante. Foi uma época de ouro do Brasil. Inclusive, o Brasil ele era mais envolvido que os Estados Unidos. Tanto que muitos imigrantes alemães eles foram para os Estados Unidos,
né? Eles são conhecidos como Sino do Missouri, aqui no sul do Brasil, né? E aí eles fizeram o caminho para os Estados Unidos e depois eles vieram para cá, porque o Brasil era mais desenvolvido naquela época. Tanto que esse projeto da transposição do São Francisco ele foi feito por Dom Pedro, que Bolsonaro botou em prática. Agora, os nordestinos estão muito felizes, né? Tu vê eles jogando água por cima deles, eles saltando da cachoeira lá. É uma coisa maravilhosa. Imagina uma pessoa que não conhecia a água. Te coloca no lugar dessa Não pessoa, te conhecia coloca. a água. Tem que andar quilômetros para buscar água para te tomar, para te lavar uma roupa. Gente, isso aí, olha. Trabalhavam ano após ano e tudo mais, perdiam tudo. E o que os governos anteriores faziam? Eles ficavam ali enrolando, No enrolation, superfaturando, claro. desviando dinheiro e coisa e tal. E agora a água está correndo lá. Mas o Chico disse que vão trazer para debaixo dessas pontes ali do... Ponte seca ali. Ponte seca. Nós que temos, não dá. isso, nós temos a Vão trazer A um... 244. RS 244, né? 244. Pode passar debaixo, Isso, né? fizeram já, isso é coisa de 22 anos atrás aí, né? É que- Mais, há 24 anos atrás fizeram primeiro as pontes, né? E aí abandonaram E aí volta e meia vem esse assunto esdrúxulo aí sim, sim, comentamos. levantar A cada 2 anos esse assunto vem à pauta, né? É, Em eleição municipal sempre tem algum político abençoado aí que faz lembra pauta dela, com que isso, lembra né? dela, que Aí ela 2 existe. anos depois aí vem porque é a eleição estadual, nacional, né? Daí tem gente batendo isso aí. Então nós estamos brincando, né? Não, quem sabe a gente, né? Vamos fazer um desvio lá do São São Francisco. Francisco, vamos trazer Vamos para cá. passar porque, debaixo né, da ponte ali. aí justifica, né? É. Tem umas coisas que, infelizmente, só fazendo piada mesmo, né? A Mas maneira como- é a linha deles. É a linha. Se tu for analisar, eles usam isso pra campanha, Não tem né? efeito prático nenhum. Eles não fazem nada, deixa ali. Quando chega perto da campanha, ai, Faz um é bafafá, a vai linha pras deles. mídias. Se as pessoas acordarem, enxergarem que todo ano, que toda época de campanha eles vêm com o mesmo papo, que nem faziam lá, né? Infelizmente, a nossa política ela é dominada por pessoas que só trabalham em prol delas mesmas, né? Do intuito pessoal. Não sei se sabe Eles fazer não outra pensam, coisa, né? Bom, a compra de votos foi uma coisa vergonhosa aqui em Venâncio. Coisa vergonhosa. E vocês são responsáveis por isso também. Vocês são responsáveis. Olha, às vezes, aí A quem aceita, O né, Enéas, gente? o Enéas foi candidato em 2020, né? Foi candidato a vereador nós também. fomos, né? Nós fomos, Nós também. fomos. Muita gente hoje Realmente, reclamando de tudo que tá eu- acontecendo, né? Daí tu vai lá ver, mas cobra do teu vereador. Ah, Pois votei é. em fulano. Não tem posicionamento, ficam em cima do muro. Ninguém Será se que eu não vou me posiciona. prejudicar e coisa? Me diz aí um né? vereador que tá se posicionando desde que começou essa, Pois entre é. aspas, fraudemia, tá? Não vejo o vereador se posicionando. Quem é que vai lá e diz assim, ó, eu sou contra, eu sou a favor, tem que vacinar mesmo, ou então não tem que vacinar, ou então me traga uma Picar. notícia, Picar. picar, Vocês picar, vão isso aí. ser... Poucos políticos no Poucos têm nosso coragem de país se aí posicionar. posicionam, né? Na Muita verdade, gente- essa expressão é uma verdadeira picadura, né? Tem muita gente que gosta. Eu particularmente não. Tem. É. A Camila é empresária aqui no município de Venâncio Aires. Gostaria que tu fizesse uma apresentação nesse sentido, o que te moveu, o que te trouxe aí para política? para militância política, né? Na verdade, bom, sou Camila Gomes. Na verdade, cara, eu acho que tá meio no sangue e eu não sabia, entende? Se eu for analisar, se esses tempos eu tava pensando como surgiu esse negócio e tudo, mas eu acho que já vem lá de pequena, né? Eu disse assim, colégio, eu me lembro que eu sempre era a líder, né? Aquela que tomava a liderança, de vamos fazer, vamos, né? Fazer um agito. Isso, interséries, vamos organizar aqui o nosso time, eu que era meia liderança. No meu trabalho ali, eu acho, também sou a liderança, tudo, né? E eu sempre tomei aquela iniciativa e eu acho que isso foi vindo, né? Foi vindo. E eu sempre fui de me manifestar também nas redes sociais, de falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho que é o certo. Nunca tive medo de me expor, né? E eu percebo também que quando eu falo alguma coisa,
as pessoas vêm e comentam, porque muitos têm vontade de falar, né? E não tem a coragem de falar. Quando tem alguém que vai lá e fala, incentiva, vem os outros tudo e... Aliás, muito sucesso nas redes sociais, né? Tanto na política como nos doces e salgados e tudo mais. É um baita de um talento, né? E daí eu acho que aquilo ali foi me movendo, sabe? A partir daquilo ali, e que nem eu disse, no 7 de setembro, que nós fizemos aquele movimento, né? Eu disse pro Evandro, a gente fica ali na rede social falando, e a gente nunca faz nada. Eu disse, se a gente for pensar assim, nada vai mudar, né? Foi quando a gente também foi naquele 7 de setembro, que a gente foi para Porto Alegre, abaixo de chuva, né? Maravilha. E eu disse assim, e a partir daquilo ali, despontou o negócio, né? Mas não foi nada pensado, não foi nada projetado, foi coisas assim que foi surgindo na minha vida. E como tudo, sempre aconteceu assim. E eu sempre aprendi, né? Que quando vem a oportunidade, quando chega o momento, meu pai sempre me ensinou, dá o teu máximo, faz o teu melhor. A política não deixa de ser um desafio, né? O desafio sempre te atraiu também nesse sentido, né? Tem a questão eu gostaria que tu falasse do fisiculturismo. A Camila, né? Foi atleta profissional, né? Isso aí. E também foi por acaso, né? Foi através da rede social também. Comecei um projeto, né? Era um nutricionista online e era 2 meses. E eu, que nem eu disse, se é para fazer, vamos fazer bem feito. Seguir a risca. E aquela época era a época do Orkut, né? E eu postando as minhas alimentações, né? Quando eu ia para academia, postava tudo. E começou a ter resultado e as pessoas acompanhando e foram vendo, né? E tinha uma loja de suplementos aqui na cidade. E aquilo ali era ainda novidade, suplementos. Isso aí foi em 2014, 2013, 2014. Ninguém conhecia esse negócio, né? Só que as pessoas... Era um mercado que estava adormecido ainda, né? Isso, ainda mais aqui em Venâncio, né? Academia, essas coisas assim, era meio... Hoje o pessoal já é mais focado, a gente vê o empenho, assim, né? Antes não era assim. E daí as pessoas chegavam lá naquela loja e ia procurar as coisas que eu estava comendo, né? Eu vi que a Camila postou aquilo ali, eu quero... E daí a mulher da loja, a Simone, me chamou. Camila, tu não quer competir no fisiculturismo? Eu nem sabia o que era fisiculturismo, né? Eu treinava, mas não tinha aquele conhecimento, tudo. Eu disse, olha, quem sabe, né? Daí, logo depois que ela me fez isso ali, teve um campeonato em Porto Alegre. Fui no campeonato para conhecer. E vamos lá. Comecei a me dedicar com aquilo ali. Treinei 1 ano, fiz dieta 1 ano, até subir no meu primeiro campeonato, né? Fiquei 4 anos no fisiculturismo. 2015, 16? 2015 foi meu primeiro e... Fui até 2018, mas eu comecei a me preparar em 2014, né? Até 2018. Sou vice-campeã brasileira de fisiculturismo, né? Que show, hein? Para uma venancioense, né? Foi lá no Arnold, no Rio de Janeiro, né? Eu participei de 2 Arnold e esse brasileiro foi em São Paulo, em Ribeirão Preto, Só que, na verdade... eu mostrava sempre o meu lado atleta nas redes sociais, né? Porque antes não tinha isso. Começou no Orkut ali e depois foi indo pro Facebook, pro Instagram, né? Migrou, foi o quê? 2013, por aí, que entrou o Facebook, né? Acho que né? Eu acho que foi. E eu não usava muito, eu usava mais o Orkut, né? E depois... Que era bem mais legal, né? Mas sabe o que é? Que daí, claro, eu tive, né, bastante pessoas que me seguiam, que aqui em Venâncio, principalmente, me apoiaram muito. Mas, na verdade, o que surpreendeu elas foi depois quando eu mostrei que eu tinha padaria e que eu fazia as coisas lá dentro. E daí, essa foi a surpresa para elas, né? Porque como uma pessoa que é fisiculturista, né? Que faz dieta, que não come doce, que não pode fazer nada... trabalha dentro de uma padaria, né? E faz as coisas. Ali que foi o... Doce direto, né? Período que antecede um campeonato, quer dizer, doce. 7 dias antes ali, tu tendo que ingerir
Você chegava a ingerir o quê? 5 litros de água, Não, 4 litros de água? Não, geralmente na finalização que a gente faz uma hiperidratação, né? E cada preparação é diferente uma da outra, né? Mas geralmente eu começava com 12 litros de água. Meu Deus, isso 12 cabe litros. em ti, Mamma isso? mia. Gente do céu. E daí, frio do caralho. Pensa no inverno, no Sim, porque inverno. no calor a gente tem mais vontade de sede, tomar né? água. E assim, quando tu toma Ah, não, muita tem que ter água, tu muito, não tá né? acostumado. Eu tomava, assim, 4, 5 litros, assim. Mas tomar 12 já é diferente, entende? E daí, tomando aqueles 12 litros de água, frio, uma dor de cabeça, uma dor... Sabe aquele bonequinho do posto lá que ficava Sim. assim? Parecia eu, um balão com aquele negócio lá. E eu não podia dormir, porque senão tu não consegue tomar os 12 litros de água. Porque se tu vai dividir, né, pelo horário que tu tá Sério que é acordado, isso, tu gente? tem que tomar Tô no mínimo... apavorada. Tu tem que tomar no mínimo meio litro de água de meia hora, né? Senão tu não vai. Não podia dormir, tomava aquela água, ia pra cama, dor de cabeça, assim. E assim. Tá, mas o corpo humano suporta isso? É saudável? Isso? Não, tu tá aí, né? É que assim, ó, Morreu. gente, que Não nem eu foi sempre disso que digo. morreu, não vai ser do Covid, É né? outro assunto, né? Porque esporte e Mais fácil. rendimento não é sinônimo Não de é. saúde, né, É, Camila? gente, É. mas eu digo umas Mais coisas. fácil mas morrer ela de também picada. tem Ali é uma essa- competição, Não, né? mas Era o uma- esporte, pra mim, foi, cara, uma lição de vida. Por isso que eu digo assim, ó, eu sou defensora do esporte, da atividade física, criança, sabe, fazendo esporte. Porque assim, ó, E agora tão cortando, Dudu né? Milk excluiu o esporte Excluiu. do ensino Cara, médio. isso É daí um absurdo. é um aprendizado pra tua vida, pra te ter disciplina, pra te conviver com outras pessoas. Tem regras que tu tem que respeitar as regras, sabe? Então, assim, determinação, persistência. Eu digo assim, o esporte, o fisiculturismo pra mim, assim, foi um divisor de águas, tá? Eu Ensina a digo pessoa a ser raçuda. assim, isso, assim. E é Imagina- tu contra tu. Imagina a Camila preparando uma torta de bolacha, aquela toda especial lá. Não, hoje ela até E come, tendo ela- que, e tendo ela que dá uma provada. comer durante o dia um filezinho de peixe. Sim, a minha e dieta era muito restrita. brócolis. Eu me lembro É. que um dia antes do É muita determinação, né? um dia antes do campeonato, de um dos campeonatos que eu fui, nós no grupo lá conversando, os atletas, tudo, né, descansando, porque isso também é muito importante, né? Até no dia antes, para te poder descansar, tudo para te estar preparado psicologicamente. E eu não, eu tinha que era num sábado, num domingo, no sábado acho que era a pesagem e depois domingo eu acho que era o campeonato. E eu tinha que fazer as coisas da padaria, eu tinha que deixar as coisas da padaria pronta, né? Tava eu lá, era meia-noite, fazendo torta e mandando foto pro pessoal. O pessoal, como tu aguenta, guria, como tu aguenta, sabe? Mas é que nem eu digo, foco, determinação, persistência, tua cabeça tá focada naquilo ali, tu tem um objetivo e é aquilo ali que tu quer, tá? Isso... Mas não hoje- vinha aquela voz assim, come esse docinho. Não, é o que eu disse. Cara, ela não, come, quando- naquela Pão época ela não delicioso. Tu sabe que não, eu não... Hoje, que nem eu digo, Hoje se é pra tem mim prova. fazer hoje, passar por tudo aquilo, hoje eu não tenho psicológico, hoje eu não tenho cabeça, hoje eu não tenho foco pra aquilo ali. Eu tenho outro objetivo, né? Meu objetivo é meu trabalho, hoje eu me dedico muito ao meu trabalho, eu amo que faço aquilo ali. Então, hoje o meu foco é aquilo ali. Então, eu não consigo focar na academia, nos treinos, porque assim, ó, gente, era treino todos os dias, eu treinava lá na academia do Chico, né? Eu tinha uma folga por semana, eu fazia 3 cardios Continua treinando. de 1 hora. Hoje eu faço 3 vezes por semana, tá? Eu botei ali, meu objetivo é 3 vezes por semana, então eu tento manter aquilo ali. Ah, eu tinha que voltar, eu só tô fazendo alterocopismo. Não, e daí, Fim de né, semana, né? Lógico. treino, cardio 3 vezes por dia, de 1 hora, daí tu fazia mais a bem, parte né? de drenagem, essas coisas que a gente Ah, tem que sei, ter sim, também, né? verdade. Então, cara, consome teu tempo, assim, tu tem que vai. estar muito focado naquilo ali, tá? Mas, e hoje, né, eu digo, meu foco é padaria, nós estamos focados também em fazer a mudança, né? Em buscar a nossa liberdade, também é uma determinação, é um foco que eu tenho, tanto que eu tô aqui hoje junto, né, pra gente Eu lutar acho pelos que nossos direitos, pelas A nossas pandemia liberdades. também acirrou tudo isso, né? Para mim foi assim. Eu acho que a pandemia mostrou muita cara que estava mascarada aí na política, né?
Gerou tiranos. Muitos tiranos. Eles botaram as manguinhas de fora e mostraram a que vieram, né? E para mim, a Camila me influenciou também, sabe? Porque eu comecei a me manifestar mais agora, nesse último ano de 2021. E o que foi o estopim para mim foi a questão das crianças. A minha mãe que diz assim... Porque depois do 7 de setembro, né, que nem eu estava falando ali, ali que eu comecei a conhecer as pessoas, né, que a gente começou a conversar mais do grupo de WhatsApp, eu comecei a me envolver mais com aquilo ali, mas eu já me envolvia antes nas redes sociais, eu colocar... Uma vez, já contei, eu acho para vocês, né, que veio a presidente da Câmara de Vereadores uma vez me levar uma intimação ali, tudo, mas eu sempre tive coragem de falar aquilo que eu penso, tá? E a minha mãe só disse assim, Camila, não te envolve em política. Não te envolve em política, porque política é fria, política, assim, é suja. Eu disse, mãe, se eu não me envolver em política, se a gente não fizer nada, eu vou continuar botando esses mau caráter ali. Eu vou ter que trabalhar, pagar imposto, tudo, para eles ficar dizendo as regras para nós, né? E a gente abaixar as orelhas e fazer todas as coisas. Camila, em alguns locais onde a gente chega, em comércio e tal, aí as pessoas vêm falar, porque como a gente é muito envolvido e tal, principalmente nessas questões voltadas à direita, ao conservadorismo, então eles falam assim, eu só não posso me manifestar porque eu tenho comércio e tal, sabe como é que é, né? Então, eu também tenho comércio. A Camila também tem comércio. E sabe qual é o exemplo que eu dou? O Luciano Hang, que é o cara que, né? Tem um comércio que tem um comércio... 170, 180 22 mega lojas mil funcionários, exatamente, né? E é um cara que se manifesta e se posiciona muito. E as pessoas, na verdade, gostam de quem se posiciona. Só que a Camila abordou muito tempo a questão da coragem, né? Só que nem todos têm coragem, né? Mas nós precisamos coragem, levantar mais gente de coragem para se posicionar. É isso que nós precisamos nesse momento. Cara, eu acho assim, olha, que se é certo, se é correto, tu tem que lutar por aquilo ali, sabe? Tu não pode deixar assim a bandidagem tomar conta do negócio, sabe? Tu tá vendo aquilo ali, tu não fazer nada, tu não falar nada, tu tá conivente com aquela situação, então tu aceita depois aquilo que tá sobrando para ti. E a gente não pode. Aí vamos supor, né? Tem um deputado, vamos supor, um Chu da vida, né? Aí daqui a pouco ele diz que defende a pauta da agricultura, mas aí lá adiante ele tá votando a favor do aborto, né? Ele tá votando a favor de desarmar a população, porque a única maneira da pessoa garantir a sua liberdade, né, o seu direito de autodefesa, é tu ser treinado e tu ter um instrumento ali que tu possa se defender. É a mesma coisa, se tu tem um extintor de incêndio, né, não significa que tu vai usar o extintor, tu vai usar quando precisar. Se tu tem um armamento, uma mulher, quando está indo para a faculdade, evitar de ser estuprada e tudo mais, ela pode ter uma pistola para se defender. E a pistola vai fazer muito mais do que muita movimento feminista que tem por aí. A pistola vai fazer justiça, a pistola vai evitar que aconteça um crime, né? Mas o que acontece hoje? A gente tem a tal da bandidolatria. Tem. Isso é incentivado também de cima para baixo, né, ideologicamente. E eles usam, vamos dizer, o criminoso como peão da revolução socialista que eles querem implantar. A vítima da sociedade. E aí eles trabalham pela impunidade, né? Que hoje não tem mais justiça praticamente, né? Porque as nossas leis que deveriam ter se mudadas há muito tempo não são mudadas. Quer dizer, qual é o deputado que vai votar, por exemplo, para penalizar o corrupto, né? Se ele mesmo é corrupto. Já faz a lei pensando nele, né? Imagina. Sabe que isso aí O corrupto tinha que prender e jogar a chave fora até ele devolver todo o dinheiro. Isso é um absurdo que acontece. É muito absurdo. Né? Ou ter pena de morte. Né? Que nem acontece em determinados países aí, agora essa brasileira. A menina que foi presa. Como é que é o nome do país ainda? Indonésia? Eu acho que é Indonésia. Não foi na Indonésia. Não foi? Não, dessa não foi na Tailândia. Tailândia.
Esses países ali do Sudeste Asiático, Na verdade, eles têm a intolerância total em relação ao tráfico. Quer dizer, a pessoa tem que saber se ela chegar ali é matar ou morrer, não tem. Que ele Vai a pena de fomenta, morte, ele fomenta né? vários É. crimes, né, no entorno, né? Com certeza. E aí o que acontece hoje, né? Querem liberar. Quem são os defensores da bandidolatria? Eles estão defendendo o extermínio do povo, né? E se a gente for ver a ideologia progressista, ela é toda ela calcada em cima de uma ideia, redução populacional. Por isso que eles defendem esse absurdo de aborto, né? Por isso que eles defendem essa bandidolatria, né? Quer dizer, tudo, a intenção deles é sempre pela redução populacional, né? Incentivo, por exemplo, essa guerra entre homem e mulher, né? Também, né? Outra maneira de dividir, né? Para conquistar. Para não reproduzir, para os casais se separarem. Não incentivo certas uniões, incentivo outras, né? Justamente para não acontecer a multiplicação do ser humano, que é uma coisa natural, né? Natural. Mas eu quero dizer que nós estamos há muitos anos sem ver crianças tocando em homens pelados, né? Sem ver, por exemplo, as crianças sendo levadas para museus aí para ver pornografia da mais abjeta, né? Ver passeatas financiadas com dinheiro público, onde eles quebravam santos, né? Da Igreja Católica. Eu particularmente não sou católico, né? Mas a gente tem que respeitar, porque isso é um vilipêndio às figuras religiosas. E aí tu não vê o Ministério Público tomando providência. Tem aqueles episódios até com os crucifixos, né? Que eles dizem que aquilo ali é liberdade, né? Nos orifícios, eles acham que aquilo ali é liberdade para eles. Urinavam em cima, né? E aí passava o caminhão, as pessoas praticando sodomia em cima dos caminhões e tudo mais, e tudo à vista de todo mundo, financiado com o teu dinheiro suadinho dos impostos. Tu acha isso legal? Tu quer isso de novo para ti? Tu quer isso de novo para tua família? Tu quer que leve teu filho lá para bagunçar a cabeça dele? Isso é um absurdo total e completo. Mas é justamente isso que implode a nossa civilização, enfraquece. Isso é degeneração, né? E os costumes, a moral e a ética, elas não foram inventadas há milênios por acaso, né? A gente tem 2000 anos de civilização cristã e tu vai dizer, não, agora destrói tudo porque nós estamos aqui por quê? Porque não foi graças a essa civilização que foi erigida à custa de sangue, suor e lágrimas de muitas pessoas, né? Que tiveram que trabalhar, porque as coisas antigamente não eram fáceis, não tinha essa modernidade que a gente tem hoje, né? Imagina, há poucos anos atrás, o agricultor, o colono, ele fazia tudo no arado, com boi ali, com cavalo e coisa, né? Nós somos frutos da imigração, né? Manual, braçal. Mas, né, sobrenome alemão também, né? E aí hoje, por exemplo, uma coisa que a gente constata aqui no nosso município é o problema de hérnia, né? Justamente para o pessoal fazer muita força, trabalhar muito braçal e tudo mais, sobretudo as pessoas que têm um pouco mais de idade, né? E aí todo arrebentado assim na barriga e tudo mais, né? Por fazer o interessante é que os imigrantes que vieram ali principalmente no início do século XIX, eles foram mandados para as regiões mais inóspitas, né, do país, né, o próprio Rio Grande do Sul, a região serrana, enfim, isso, né, porque ali naquela região de campanha, na época, o que mais eles investiam muito nas charqueadas, né, era muito campo, muitas estâncias, né, criação de gado e tal, exportavam o charque, então não permitiram, né, que eles se instalassem ali, né. É que essas terras já estavam ocupadas, já estavam ocupadas, então consequentemente os imigrantes passaram bem mais trabalho. Os meus bisavós paternos e maternos vieram da Alemanha. Ocorreu uma imigração tardia ali na região de Bagé, mais precisamente a Ceguá, dos menonitas, né? Quando começou aquela revolução russa lá, que eles exterminaram um monte de gente, foi uma coisa absurda, né? Foi financiada pelo Barão de Rothschild.
Rothschild, estudem esse nome, é muito interessante. Rothschild, olha aí. E imagina, por isso que o Olavo de Carvalho fala dos metacapitalistas, né? O pessoal que tem muito dinheiro e que financia essas revoluções, né? Para depois eles colherem o lucro. Se locupletarem com o resultado, né? Sim, aí o que acontece? Eles escravizam o povo, mas o financiador ele recebe o dinheiro dele de volta. Ele recebe, com certeza. Investimento, praticamente. E aí o pessoal fugindo já daquela revolução, eles ouviram numa rádio de Santa Cruz aqui, os menonitas, né? Que eles estavam vendendo uma terra no sul do estado. Aí eles compraram, né? Mas isso foi uma exceção, né? O pessoal foi jogado aí em cima das montanhas, né? Principalmente os colonos italianos, né? E tiveram que se virar. Na verdade, se fez uma propaganda enganosa na Europa, né? Eles disseram, tu vai ganhar ferramentas, uma terra plana e coisa. E aí, quando eles chegaram aqui, era uma floresta, né? Indomável, cheio de animais selvagens, cobras que eles nunca tinham visto. Eles não arregaram, né? Eles foram. Imagina um monte de jararaca ali, né? Conseguiram cultivar. Mas aí é que eles tinham um espírito comunitário. Comunitário, não confundo com comunismo. Exato. Pelo amor de Deus. Não confundam com comunas. Comunitário quer dizer aquele espírito de irmandade que eles tinham. Hoje vigora muito o superindividualismo, né? A pessoa pensa só em si e não pensa na comunidade. Mas o que acontecia? Todo mundo pegava junto, aí derrubava um mato, construía uma casa aqui, aí todo mundo depois pegava junto, ia lá, construía outra casa lá. Se não fosse isso, eles não tinham sobrevivido. A organização social é que... E esse espírito comunitário era uma coisa muito forte, esse espírito de camaradagem, de irmandade. E são coisas que a gente tem que resgatar, né? Hoje é muito individualismo, né? É. Cada um pensando por si. E tem os super individualistas ainda que muitas vezes ainda se tornam políticos, né? E aí assaltam o país, né? Deixam o país praticamente na miséria. A maioria individualista, né? Eu tenho dito que... Mas aí tem um cara que tem um nível psicopata. O cara é doente. Por falar nisso, cara, aquele molusco lá no xadrez que tu tem no teu carro, quando tu tá ultrapassando uns doentes mentais, acho que eles devem chorar de raiva. Nós vamos fazer um vídeo, vamos publicar no canal. O carro andando. Aí tu passa ali, o cara deve ficar com uma raiva. Já me perguntaram, tem medo que alguém dê uma pedrada no vidro? Não tem. Mas Blazer é um tanque de guerra. Quem é que vai se botar ali? Não pode ter. Não tem como. Simone Patrícia Becker-Hesch. A Simone tem toda uma história aí também na política, né? Eu gostaria que tu contasse alguma coisa nesse sentido aí pra gente aí também. Precisa falar. Sério que precisa falar. Mas é bom para o pessoal... que conhece tem um filme, né? Eu sei o que você fez no verão passado, ou Meu Passado Me Condena, mas não é bem assim. Eu preciso dizer que eu fui, né? Posso dizer o nome do partido? Vermelho, né? Tu era colorada? Gente, feliz quem pode mudar de ideia, né? Uma amiga minha diz isso. Abrir os olhos, ver. A Cris Palhano. Um beijo, um abraço para a Cris. E ela diz exatamente isso, feliz quem pode mudar de ideia, né? E eu mudei de ideologia, digamos assim, né? Fui introduzida à política, mas ela... Tu amadureceu, na verdade, né? Tem uns que nunca amadurecem, exato, né? É isso aí. E quando eu conheci esse lado, né, vermelho, ele tinha uma ideologia realmente, né? Ele estava dentro das unidades eclesiais de base, dentro da igreja católica, onde tinha aqueles multivitamínicos, onde tinha a pesagem das crianças. Então, a minha ex-falecida sogra fazia esse trabalho nas comunidades da igreja católica, né? E aí tinha muito daquela questão do compartilhar, de doar, era muito comunidade isso. Mas isso é bacana, isso é bacana. Então, isso é bacana. Ali era bacana, e foi ali que eu achei Até que porque tu tinha que pensar no outro, não tem entendeu? Culpa, né? A criança merece uma chance. E ali que eu pensei, então, que tinha que se pensar no outro, tinha que se colocar no lugar do outro, né? E eu tinha 17 anos, né? 17 anos. Saí de Venâncio muito cedo, né? Eu fiz aqui o 2º grau ali no estadual. Fui colega do Chico lá.
Aí, outra hora a gente tem que contar essa história. Tá? Não vamos deixar isso aí, passar a esse nossa amor é história. antigo. Tá? E aí, me debandei lá para os lados de Porto Alegre, fui parar lá em Cachoeirinha, lá em Gravataí, e com uma outra pessoa lá. E então, essa outra pessoa era muito ativista do vermelho, né? Tá? E até hoje, outra hora a gente vai mostrar, vamos botar os livrinhos lá de Gramsci, qual os outros, Trotsky, não sei mais o que. Ainda tô com os Marx, livros, ainda tô com os livros lá. Adorno. Né? De repente a gente faz uma fogueira Subversão total e Muito. completa. e queima, mas vamos tirar as fotinhas Mas para mostrar. é importante conhecer, né? A É gente que muita coisa que foi falado aqui é porque a gente conhece a filosofia É dele, os né? dois Isso. lados, né? Por isso que eu te digo, é bom tu ver os dois lados. Não precisa vivenciar, mas conhecer, né, os dois lados, para depois tu tirar a tua conclusão e ver qual é o melhor lado, Não né? que nem as universidades, né? Que são pequenas uniões soviéticas, né? Todo reitor de universidade hoje é um Stalin. Você é um Joseph Stalin, reitor. Porque o que você faz? Você governa a universidade com a mão de ferro. E você só permite um tipo de literatura lá. Os professores também. Vocês não formam mais cientistas, vocês formam militantes, que depois vão formar outros militantes. Isso é um absurdo total e completo. Escola sem partido e universidade sem partido já. Essa é a bandeira. Isso aí, Essa é a isso bandeira. aí. Mas tu certo. sabe que eu tenho ele é um cliente e o filho dele também faz universidade. E ele disse que nessa universidade onde que ele faz, né, a militância é terrível. Ele não pode abrir a boca, não pode abrir a boca. Só que o pai dele sempre disse, é a mesma coisa que eu falei do Dr. Victor Sarentino. Não compra aquilo ali como uma verdade. Vai ler outros livros. Ele traz os livros, manda o guri ler. Tu vira um pária social. E daí tu se não faz parte do grupinho, né? Sim, sim, sim. Só que ele disse assim, sabe? Ele não fala muito, porque senão dentro ali ele sofre aquela discriminação, aquele negócio, porque eles cortam tudo, tá? Mas ele sabe distinguir o que é realmente e o que não é, entende? Tu consegue saber. Então isso é muito importante hoje em dia. A Simone teve Aí- uma passagem também seria interessante falar pela Europa, né? Através de Sim, universidade. Mas só voltando um pouquinho, então. Teve em Portugal, né, Simone? Tive em Portugal, Na na Universidade Itália. de Coimbra. Isso, as duas Bah, mais antigas lá da Europa, nossa. né? A Coimbra e a Bolonha, né? Que show. Acho que, se não me engano, Bolonha é a terceira mais antiga e Coimbra... Aí tem a da França, que agora não me lembro agora, Sorbonne, se não me engano. O que acontece? Voltando. Então, naquela época que eu fui introduzida à política, me parecia muito bacana lutar por aquela causa, tá? E naquele momento nós tínhamos alguma extremidade nesse sentido, direita e esquerda. E esquerda era ser bacana. Era Início ser da década de 90. 90, isso aí. Aí o que acontece, A né? direita não era tão fomentada, Não. né? A direita não... E a gente tinha exatamente isso que muita gente pensa hoje. A elite que é a direita, eles são os grandes empresários, né? Opa, deixa eu ver. A elite, né? O pessoal da direita que tem dinheiro, eles que querem nos escravizar, nós que somos os excluídos, né? Tinha muito isso me foi vendido e eu comprei essa ideia, né? Porque não sou rica não, nasci em bercinho lá, quase uma manjedoura, digamos assim, né? Minha família sempre foi muito humilde e então eu achava que eu tinha que lutar por uma causa, né? E fui junto, né? Fui lá e a coisa foi evoluindo. O meu antigo companheiro se tornou vereador, né? E também atuante na política. Mas isso foi evoluindo e chegou o ano 2000 ali, né? E em 2004 estourou o mensalão, nós já tínhamos a esquerda no poder. E ali nós fizemos a próprio punho a nossa desfiliação, né? Daquele Partido Vermelho, né? E foi quando eu fiquei livre daquilo. 2004. 2004. Liberdade. Isso aí. Mas a gente sempre acompanhando o cenário político, né? E aí em 2011... eu fiz... isso é muito importante, quero falar. Em 2011, eu entrei, então, na faculdade de arquitetura em 99. 99 entrei na faculdade de arquitetura, né? A gente tinha lá um certo dinheirinho, uma faculdade cara, a universidade
do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Hoje, inclusive, um colega meu me deu um okzinho lá no Whats, né? E é de direita, não é de esquerda, tá? E aí, o que acontece? Comecei a fazer mais aquela coisa, né? Faculdade cara, o material caro, fiz uma cadeira, fiz 2, 3, né? Cheguei a fazer metade da faculdade, tranquei, né? Daí eu fui lá ter uma editora, uma livraria, vivi outros 7 anos e pouco assim, aos trancos e barrancos, um pouco para frente, um pouco para trás. E aí, em 2011, eu comecei a fazer o Enem, né? Que veio o Enem. E aí eu consegui uma nota bacana, né? Acho que era 700 pontos naquela época, era bom. Hoje eu acho que já está um nível mais alto, né? E aí eu voltei e ingressei de novo na faculdade de arquitetura, né? Que estava trancada. Tive o FIES também naquela época, tentei o FIES, fiquei devendo um pouco o FIES, depois eu fiz uma negociação. Hoje o nosso presidente abonou, né? Muita gente que estava devendo para o FIES, eu naquela época paguei, mas tudo bem. Não era muito também. É o que é equivalente hoje a uns R$800, mais ou menos. Aí, então, eu retornei para a faculdade e aí teve o ProUni, né? E eu consegui, então, comprovar que ele era um editor, meu antigo companheiro, e eu tinha editora, e a editora estava muito mal, porque era uma editora que trabalhava com livros para concurso público. E esses concursos públicos, tinha épocas que tinha concurso público, a gente vendia livro. Na época que não tinha, a gente não vendia muito livro, e as boletos e as contas, né, do dia a dia vinham igual. Então, é como eu disse, um passo para frente, 2 para trás, 2 para frente, 1 para trás, sempre naquilo ali. E aí, então, consegui o ProUni, né? E depois, com as minhas notas, porque uma coisa é tu estar na faculdade com uma cabeça numa idade, outra coisa é tu retornar para a faculdade com a cabeça mais madura com outra idade. E aquilo foi, voltei para a faculdade assim, querendo sugar de tudo, estudava tudo, né? Buscava muita coisa e tinha minhas notas muito boas, tá lá? Vamos ver se eu consigo publicar também aí o histórico escolar, né? A nota boa. Com a nota boa, eu consegui uma bolsa de estudos pelo Banco Santander, que teve lá um programa do Banco Santander, Fórmula 1, né? E aí eu consegui com as notas, eram 3 pessoas da universidade que ganharam essa bolsa de estudos, a Josiane Ruivo, beijinho para a Josiane. Morei com ela lá em Portugal, então a gente foi para Coimbra, ela já tinha uma pessoa lá que ajudou a gente a alocar um lugar e fomos estudar, então, arquitetura em Coimbra, eu e ela, lá da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Que show. E enquanto estávamos... Como é que foi a adaptação foi em Portugal? Boa. É mais, Não, bem mais tranquila. fácil que na Itália, sim, por exemplo. É mais fácil, mais sim. Fácil. A Itália também, o pessoal gosta muito dos brasileiros, sim, né? Sim. Isso é uma pura verdade, realmente. Aí, então, estando lá em Portugal, a Josiane chegou para mim, olha, vai sair o Ciências Sem Fronteiras, né? E isso eram programas, então, do governo da Dilma e do Lula, entendeu? Eram programas que estavam naquele momento, e é isso que eu quero dizer. Eu ganhei o ProUni e eu fui estudar pelo Ciências Sem Fronteiras e pelo Banco Santander. Só que sempre tive comigo essa questão de que eu tenho que devolver isso para a comunidade. Se o governo, que também não fez mais do que a sua obrigação, investir em educação... Não é o governo, ele dá, mas quem é que... É o contribuinte, né? Nós pagamos exatamente para ter esse retorno, né? Então, o que acontece? Não é favor, né, gente? É obrigação. A Simone já foi até cobrada disso. Mas foi agora cobrada. Tipo assim, virou o corpo no prato que eu comi. Mas esses programas já existiam há muito tempo também. É como a gente utilizar o sistema de saúde num determinado governo e dizer, me beneficiei ali, ou fiz uma cirurgia pelo sistema de saúde. Não é o meu caso, porque eu acho que umas 5 vezes que eu fui Mas as pessoas... entendeu? Confundem. Mas está aí, está à disposição. Sim. Está à disposição. Não, então, essas coisas fazem parte, é para isso que a gente paga imposto. A seleção era por nota, entendeu? Claro. Então só ganharam os alunos que tinham nota. Com certeza. Tá? E aí naquele momento tinha o Ciências Sem Fronteiras, foi avaliado uma seleção de pessoas, as notas dessas pessoas, né, que tu tinha que estar lá na grade curricular, e aí eu ganhei. E só que tava... não foi sorteio, né? Não foi sorteio. Mérito. Só que tinha muita gente que tava para Portugal, e eu não tinha outra língua, né? Então, eu fui me inscrever para Portugal e ela também. E aí tinha bastante bolsa para ser ofertada naquele momento. E então, o MEC pegou uma parte acidente dessas pessoas e disse, escolham outro país que a gente banca o curso de línguas para vocês. E aí a Josiane escolheu a Grã-Bretanha, que ela queria aprender a aperfeiçoar o inglês, e eu escolhi a Itália.
E já fui lá em Portugal estudando italiano, né, por conta própria. E depois eu fui para Portugal. Tive que voltar ao Brasil, né, fazer toda uma papelada ali no MEC, né, o CAPES. E aí voltei, então, para a Itália e estudei mais um ano lá na Universidade de Bolonha, né. E foi onde mudou muita coisa da minha vida. Depois eu retornei, porque eu tinha que concluir a faculdade aqui na Unicinos, né? E me formei em 2015. Então, eu comecei minha faculdade em 99 e me formei em 2015, tá? E me formei muito tardiamente, com 40 anos, né? Eu costumo dizer que eu entreguei meu TCC, fiz aniversário e entrei numa crise existencial. E agora? Tô largada aqui, faculdade, sem filho, o que eu vou fazer na minha vida? Isso lá em Portugal, Em né? 2015 aqui, quando eu vim pra cá me formar, né? Que eu tive que voltar, né? E o meu ex-companheiro ficou em Portugal nesse meio tempo, né? E aí, outro capítulo da história, né? em outra ocasião a Tá, e gente como fala... tu mudou? E como tu mudou agora? É isso que eu quero Eu saber. mudei de fato, Como tu a partir de enxerga? 2015 ali, quando eu retornei aqui pra Venâncio, né? Eu retornei pra Venâncio pra casar com o Chico. Tá, mas e como tu enxergou depois o outro lado da... Foi quando mas teve saiu o do impeachment vermelho pro da amarelo. Dilma. Em terra de canhoto, tu foi como saiu do vermelho pro amarelo. Eu sempre estava acompanhando o cenário político, mas de fato foi no processo do impeachment da Dilma, né? Que a gente já estava junto e a gente estava acompanhando pela TV tudo o que estava acontecendo, né? Sim, com certeza. E aí o Chico foi me mostrando, né? O outro lado que não é é mostrado, né? Na Que nem mídia. Porque também o vermelho inchou, tava cheio de maus elementos ali dentro. A gente começou a perceber isso lá em 2004, por isso que a gente se desfiliou, né? Mas que nem eu sempre E digo, né? mudou o foco, não é mais Foro aquela, de não São era aquilo Paulo, que Farc. aquela política que eu fui apresentada, não Mas existia mais em 2004. Eu sempre digo, né? Eu tenho o meu pensamento, né? A minha ideologia, aquilo que eu acredito, mas na política, antes eu disse assim, eu comecei a participar, a conhecer mais, saber o que era direita, o que é esquerda, essas coisas. Depois, em 2018, né, Bolsonaro, internet, porque a gente só via pela televisão, né? Então, a gente consumia, aquilo que a televisão mostrava pra gente era uma verdade. Eu ficava meio indignada com algumas coisas, porque eu não concordava, mas eu não entendia. Eu votei na Dilma. Quem votei nunca? Mas Quem nunca? Não. O Chico nunca votou. Eu nunca votei Tá, também. Mas eu quero dizer assim, né? Meu Porque primeiro boa voto para parte da presidente foi pro população Enéas foi realmente Carneiro. enganada Eu por hoje me eles, orgulho disso, entende? né? Foi Não, realmente... mas é que eu Melhor presidente eles que a gente não mostravam, teve, eles Enéas falavam Carneiro. aquilo ali Também votei nele. E tu acredita naquilo ali. E hoje eu começo a ver outras coisas, de outros olhos. E daquilo que eu disse assim, daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito, bate com aquilo que a direita prega. Então, por isso que eu te disse, hoje eu descobri que eu sou de direita, porque é aquilo que eu prego, aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho certo, não é aquilo que eles pregam. Hoje eu vejo que naquele tempo que eu estava na faculdade, eu não entendia aquilo que o professor estava querendo falar, era diferente daquilo que eu pensava, entende? Hoje eu vejo que ele pregava o sistema de esquerda e eu acreditava numa coisa que é de direita. Hoje eu consigo ter essa noção, sabe? Hoje eu consigo ver, porque eu digo assim, foi a partir de 2018 que as coisas começaram a aparecer mais no celular, que a gente começou a pesquisar, que a gente começou, que o Bolsonaro começou a trazer, que a gente foi descobrindo a lavagem que eles fazem na cabeça das pessoas, né? Que a gente consegue ver que a mídia faz, né? Eles mostram só aquela verdade que eles querem. Eles vivem de narrativas, né? Que nem essa narrativa de que ele é miliciano. Se ele fosse miliciano, cada vez que alguém dissesse uma narrativa dessa, ia cair morto, ia desaparecer. Mas tem muita gente que ainda... Sendo que o que aconteceu? Quem é que torturou e matou o Celso Daniel? Quem fez isso? Né? Tem muitos aviões aí que já caíram. Pois tem muita é. coisa Então, que... aí eles gostam de Facada, acusar né? os outros Obscuridade. do que eles mesmos são. Eles gostam de dizer, vocês são fascistas. E, na realidade, eles mesmos que são os fascistas. Eles que são os intolerantes. Se a gente for ver, né? Tudo aquilo que eles falam, nada se concretizou, nada, não tem lógica nada, nenhuma. né? Eu digo assim...
Então não tem. Eles defendem a causa animal, não pode comer carne, tu não pode matar o boi. Até, vamos dizer que algumas doutrinas espiritualistas dizem que realmente, né, tu não pode tirar a vida ali, né? Mas do outro lado ali, eles pregam o assassinato de bebês no ventre da mãe, uma coisa absurda, total e completa. Um ser indefeso, né? Mas é a desinformação. Aí a vida não vale nada. Quando eles pregam Sim, que sim. o aborto, a vida não vale nada. A vida pro animal vale, mas aí para aquela ali não, naquela condição. Hoje um pet tem mais direitos que uma criança. O que eu vejo é, né, assim, que a doutrina de esquerda ela tem uma relação de muita hipocrisia, né? Hipocrisia. Com a Total e sociedade, completa. né? E aí quando tu vê um presidente que nós temos hoje, de direita, que fala o que tem que falar, né? Que é realista, que mostra as coisas como elas devem ser, né? Aí vem a oposição, né? É que as pessoas A estão oposição a acostumadas essas com aquela ideias, fala exatamente, mansa, né? Com Exato, aquela fala mansa, exato. vou passar a mão aqui assim. Só que por baixo, aqui, ó, O mundo do rasteira, faz de né? conta. Ele é E daí- O bonito. mundo de faz de Quando conta. alguém Não é fala a bonito. verdade pra ti, daí tu te sente meio ofendido, né? As Claro, não tá pessoas se acostumado. acostumaram com a mentira, né? Infelizmente. Com o É que é mais, populismo. E muita é mais gente, fácil, exatamente, às vezes. fala o que tu eu não... quero ouvir, né? Isso, é mais fácil tu Eu quero tu- ouvir isso, né? Daí vem um bonitinho lá e diz e fala aquilo que tu quer ouvir. E tu é levado à enganação, né? E o Bolsonaro fala na cara, né? O que tem que ser dito, e é né? feio que dói, vamos também combinar, né? Então, E é- então, mas eu gosto dele, tá? Eu aprendi a gostar dele, é diferente, tá? Ah, não. e se a gente for ver também, Esse corda. se a gente for ver também, né, o quanto a Globo prejudicou o nosso país já, elegendo o Collor, né? Interesses, malhando, hoje a malhando o gente Enéas vê, naquela né? época, né? Claro. Denegrindo a imagem do Exato. Enéas, né? O que o Enéas quis dizer aquela vez com a bomba atômica, né? Que se ele tivesse um armamento nuclear, o Brasil ia ter um direito de autodeterminação. Soberania. Soberania, poder de barganha maior. Ninguém poderia interferir aqui no Brasil, né? E aí o Brasil ia ser senhor do seu próprio destino. E ninguém ia poder nos ameaçar. Se alguém quisesse nos ameaçar, olha, eu vou jogar uma bomba em cima de vocês. E aí acabou. Mas é isso que está acontecendo com né? a Ucrânia, né? Mas Eles entregaram tudo e hoje eles não têm, né? O que Então, aconteceu com o rearmamento aqui no nosso país? Caiu o índice de mortes, caiu o índice de estupros, né? Os índices de violência caíram todos, os de roubos, assaltos. Quer dizer que eles não têm como argumentar contra isso. Inclusive, foi essa semana, no início da semana aí, que saiu uma matéria num programa da Rede Globo ali, com um telão no fundo do G1. Mentindo. Exatamente. Aí, onde saiu essa constatação da redução do índice de mortes por arma de fogo. E a desculpa lá foi uma coisa muito esdrúxula, né, que aconteceu. A determinada repórter lá disse que isso aconteceu em virtude do nível de organização do crime organizado, que eles mudaram, eles mudaram o modus bonzinho. operandi deles, né? Que agora eles não estão mais cometendo tantos assassinatos e tal, para justificar essa diminuição. Sim. Enquanto que a verdadeira justificativa é, sim, por ter mais gente armada, com posse, com porte, enfim. Tu já por ter cuida mais aonde tu vai, classe, porque... Exatamente, né? Cidadãos de bens então, armados, né? Existe o respeito, né? Eu uso assim um exemplo. O meu pai, lá, logo quando eu nasci lá, até os 4 anos de idade, morava lá em Tunas, no interior na época era interior de Soledade, hoje é um município, né? Então, uma região bem complicada lá, né? Região de Galdério mesmo, né? Que nem a gente chama, né? Na ponta da faca. Exato, e o meu pai na época tinha porte de arma e ele ia no bar, no salão da comunidade lá na época, lá, jogar carta, eles iam armados. E não dava problema. Porque havia um respeito, né? E havia o respeito. Havia o respeito, né? Então, naquela época, o sistema de porte de arma era diferente. Essa questão do armamento é tema para um programa inteiro. Claro. Aí. A gente pode trazer algumas coisas bem
específicas e pontuais a respeito disso, Eu ia né? dizer que Hoje nós É. estamos tratando de tudo quanto é assunto, Um né? pouquinho, Mas né? a gente pode trazer algo sim Mas específico, né? O Manuel e o Joaquim estavam conversando no banco da praça, né? E aí tinha um pombo, assim, no poste que tinha ali, né? E aí o pombo cagou na cabeça do Manuel, né? fez minhaca. E aí o Manuel ficou revoltado, tocou o pombo, né? E aí o Joaquim, né? Ele, muito prestativo, alcançou o lenço pro Manuel. Toma, limpa. Toma aqui, Manuel, um lenço. Aí Sim. ele disse, mas como? O pombo já Ora, foi pá. embora. Esse é- Sim, eu lembrei de outra aqui da farmácia. Ô, Manuel, a farmácia abre no domingo? Não, como é que é? Manuel, a farmácia fecha no domingo? Não, ora pá, não fecha, não fecha. Aí chega lá na segunda-feira, ora, mas que coisa, me disse que a farmácia não fecha no domingo, mas ora pá, ela também nem abre no domingo, como é que vai fechar? Essa aí era contada em Portugal, lá. Mas Essa eu aí- perdi o sotaque. Perdeu até o sotaque de Eu sei lá, eu acho que eu português. misturei com o nordestino. Mas sabe que o português de Portugal é muito diferente do português brasileiro, né? E Ele é bem- aí, às vezes, eu ficava vendo o programa, mas é um português erudito, mas se tu tem um linguajar mais erudito, tu compreende tudo que eles dizem. E aí eles botavam legenda embaixo, assim, e eu, mas eu não entendo tudo porque tem legenda, né? Aí o outro programa, logo em seguida, botaram os nordestinos falando, eu não entendia nada e não tinha Cada mais legenda. difícil. Eu não entendia nada, não Mas, tinha Simone, legenda. tem a questão do puto em Portugal. Tem. Isso é interessante, a questão do puto em Portugal. Um puto é um adolescente, é um menino. Sabe, quando tiver 8 anos, vai ter um puto lá. Pega aquele puto que tá jogando futebol lá, ó. Pega ele lá. Mas no Rio Grande, se bem que o Rio Grande, né? Não pode, lá, olha, que aqui tristeza. aqui no Rio Grande do Sul a gente fala muito pila, me dá 1 pila, 2 pila, Pila, 3 é. pila. Pila não pode falar, não. Não pode falar. Pila lá em Portugal é o órgão O sexual órgão masculino. sexual masculino, exatamente. Imagina, Zé, me dá 1 pila aí. Mas já pensou Eu se a quero gente 10 fosse um pila, país, ia opa! ser a moeda oficial, pila. Pila. Como queriam separar o Rio Grande do Sul, ia ser o pila, eu acho. Ainda mais da maneira Aí como a gente está sendo a gente ia governado. dizer pro hein? português, eu vou te dar 1 pila. Ô, sai fora. Ó, Mas eu acho que já nos estendemos bastante aí, foi muito bacana, eu acho que a gente passou bastante informação e também aprendemos muito aqui um com o outro, né? E esse é o nosso propósito, né? curtam nossa página, apertem o sininho, curtam se vocês gostarem, e se vocês não gostarem, peguem o controle do ar-condicionado e botem no cu. Ele tinha que falar isso. Essa frase ali. Não, eu acho assim que foi pro nosso primeiro aqui, né? A gente não trouxe um assunto específico, né? A gente Era falou pra de ser um tudo, era uma coisa assim, mas bate-papo. que a gente, né? Da forma que a gente sempre conversa. né? Vários assuntos, assim, é num grupo de amigos que surgem vários assuntos e a gente vai conversando, né? Eu E acho sem que beber, foi- viu? Sem Ô, chimarrão. nem leite. Chimarrão. Chimarrãozinho. Não, É acho uma que... erva, né? É uma erva. O chimarrão é uma erva, gente. É isso que eu tô querendo dizer. Olha! Foi uma experiência bacana. Foi uma experiência bacana. Hein? É sim. A gente tem, em seguida aí teremos alguns eventos aqui, também vamos trazer alguns desses palestrantes, vamos trazer políticos aí, aqui do nosso estado, que Atuantes, né? Direita que raiz. comungam com a É, nossa... o cara, Costumo dizer o direita cara raiz. que luta, o cara que tem uma pauta interessante, principalmente pelas nossas liberdades aí que estão sendo retiradas passo a passo, aos poucos, né, em fatias. Vamos trazer um representante aqui dos venezuelanos aqui também. Eu Muito acho que vai ser interessante. Para eles darem um programa bem depoimento de interessante, como Podemos trazer pastor sofrimento, né? também, né? Alguém Sofrimento. Assuntos, né? Até eles podem comentar depois lá. Com certeza, a gente vai... Deixar assuntos A que gente querem vai abordar. bombardear eles de A gente perguntas, fala, né? É, A gente estuda, a gente fala, a gente pode... com certeza. Ainda temos Traz liberdade de para fazer informações, isso aí né? que estamos fazendo, então E o bora povo... fazer. Nós temos um povo muito acolhedor, hospitaleiro, né, que está recebendo eles muito bem, né, e eles estão se inserindo bem
na nossa sociedade, até porque eles têm uma cultura parecida com a nossa, né? Agora tem muitos que vêm para cá e não se adaptam, né? E aí eles acabam indo para o comércio, às vezes para o crime, né? E eu fiquei sabendo de imigrantes que hoje em dia estão praticando cafetinagem lá em Porto Alegre, né? Aí tu pensa bem, né? Porque eles não se adaptam aí a um chão de fábrica, alguma coisa, alguma Mas eu outra acho que no geral. atividade, Sei, né? né? E daqui a pouco, para empreender também, tu tem que trazer alguma bagagem, né? Empreender não é assim, né? Tu tem que ter inteligência, tu tem que ter capital. E tem as questões legais, né? De receber o documento, estar apto a... Por exemplo, assim, a gente vê o governo Bolsonaro, ele podia incentivar, por exemplo, tem muitas pessoas que querem sair da Europa, porque a Europa hoje não está um regime muito democrático, né? Está um regime mais tirânico do que democrático. E eles gostariam muito de vir para a América do Sul e empreender aqui. Só que a burocracia é tamanha que torna isso praticamente impossível, né? Eles cobram muito, uma taxa muito grande em cima das coisas que tu já vem trazendo, sabe? Do capital que tu traz e tudo mais. E essa gente, ela tem como gerar um boom de desenvolvimento no nosso país. Já deu certo uma vez, há 150 anos atrás, há 100 anos atrás, e tem tudo para dar certo de novo, né? Só atrair essas pessoas aí, fomentar, né? E vai ser uma coisa extremamente interessante para o nosso país. Maravilha, pessoal. Maravilha. É isso aí. Perfeito. Até o próximo, então. Um forte abraço aí para todos Aí. vocês. Valeu. Abraço. Obrigado pela audiência.